Olá, turma do 7º ano do Ensino Fundamental. Vamos para a nossa aula do Contraturno Digital. Eu sou a professora Sandréia Cascais, do componente de Geografia. Vamos verificar o número e o objeto de conhecimento da nossa aula? Esta é a aula de número 68, que tem como título Tudo Índio, Tudo Parente. O objeto de conhecimento é a diversidade étnico-cultural da população brasileira. Pegue seu papel e sua caneta e vamos lá, com bastante atenção. Então, pessoal, para iniciarmos nossa aula, vamos ver que o Brasil é um dos países de maior diversidade étnica do mundo. Vamos entender o conceito de etnia? O termo etnia provém do grego etnos, que significa povo, que são pessoas ou conjunto de pessoas que partilham da mesma história, da mesma cultura, as mesmas tradições, língua e território. Considera-se que a população brasileira foi constituída ao longo de 5 séculos por diversos grupos étnicos, dos povos indígenas, dos negros africanos e dos brancos europeus. O povo brasileiro é resultado de séculos de miscigenação entre esses povos. Da miscigenação, originaram-se os mestiços ou pardos, que estão divididos em o mulato, que são as pessoas descendentes do branco e o negro, o caboclo ou mameluco, que são os descendentes do branco e o indígena, e também o cafuso, que são as pessoas descendentes da mistura do indígena e o negro. É importante ressaltar que o termo pardo é um termo utilizado pelo IBGE como uma categoria ou cor, que se refere a quem se declara pardo e que também possui miscigenação de raças, com predomínio de traços negros. Vamos primeiro falar sobre os afrodescendentes, que são as pessoas descendentes de povos africanos. Por séculos, milhares de africanos foram escravizados e trazidos para o Brasil para trabalhar como mão de obra, acabando por ter um papel relevante na formação da sociedade brasileira. De acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o PNAD Contínua de 2022, como podemos constatar nestes dados, que mostra a cor ou raça da população brasileira, você pode verificar que 10,6% das pessoas se declararam nesta pesquisa de cor ou raça preta. A região Nordeste registrou a maior proporção de pessoas declaradas por esta cor ou raça, o equivalente a 13,4%. O PNAD Contínua de 2022 também mostrou uma significativa desigualdade entre as pessoas de cor branca e as pessoas de cor preta ou parda, quanto à taxa de analfabetismo, com 15 anos ou mais de idade, onde os brancos correspondiam a 3,4% e as pessoas de cor preta ou parda correspondiam a 7,4%. Essa restrição à educação resulta em um cenário no qual os afrodescendentes, incluindo os negros e grande parte dos denominados pardos, constituem cerca de 63% dos pobres e 69% dos indigentes do Brasil. A taxa de desemprego entre a população negra é 2 vezes maior do que a população branca, mostrando que a desigualdade social é muito forte no Brasil. Então, gente, com a chegada dos negros trazidos pelos portugueses, o Brasil incorporou muitas características em sua cultura, que podem ser vistas na dança, na culinária e na religião. Como exemplos, podemos destacar a feijoada e o acarajé, que são de origem africana. Porém, há muitos outros exemplos da influência dos negros africanos na cultura brasileira.
E quanto aos povos indígenas? Em 2022, o número de indígenas residentes no Brasil era de 1.693.535 pessoas, o que representava 0,83% da população total do país. A região norte concentra 45% dos indígenas brasileiros, com grande destaque para o estado do Amazonas, que sozinho tem 490 mil indígenas, ou 29% do total. De acordo com o IBGE, o estado do Amazonas lidera os índices populacionais dos povos indígenas e abriga grande parte dos povos isolados, o equivalente a 490,9 mil indígenas. Em 2022, Manaus era o município brasileiro com maior número de pessoas indígenas. Em seguida, temos o município de São Gabriel da Cachoeira, também no Amazonas, e o município de Tabatinga, Amazonas. Depois nós temos o estado da Bahia e o estado do Mato Grosso do Sul, como os estados brasileiros com maior população indígena. Os variados povos indígenas espalhados pelo território brasileiro têm culturas muito diferentes entre si. Os idiomas, os valores, os mitos, as regras para os casamentos, a arquitetura de suas residências, entre outros. Em 2016, o governo federal reconheceu 315 diferentes etnias indígenas no nosso país, com 274 idiomas ou dialetos diferentes. Em 2022, 36,73% dos indígenas residiam em terras indígenas e 63,7% desses indígenas residiam fora dessas terras indígenas. O grande problema dos povos indígenas no Brasil é o acesso à terra e o reconhecimento de seus direitos à posse da terra. Em 1973, o governo brasileiro criou o Estatuto do Índio. Em 2018, haviam 713 áreas indígenas no nosso país, que juntas correspondiam a cerca de 14% do território nacional. Segundo levantamentos realizados pela Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, cerca de 70% dessas terras estavam parcialmente invadidas por grupos de madeireiros, fazendeiros, poceiros, garimpeiros e outros. Vamos falar sobre a contribuição dos povos europeus na formação do povo brasileiro. Os portugueses e seus descendentes se fixaram em alguns centros urbanos do país, como Rio de Janeiro e São Paulo. Os italianos, outro grupo de imigrantes, que depois dos portugueses forma o grupo branco mais numeroso que entrou no Brasil. Estes italianos dirigiram-se principalmente para São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Pará e para o Rio de Janeiro. Os espanhóis também foram imigrantes que aqui se fixaram, sobretudo em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais e no Rio Grande do Sul. Também houve a contribuição de outros grupos de imigrantes na formação do povo brasileiro, como os alemães, os eslavos e os holandeses. Quanto às etnias de origem asiática, as mais importantes para o Brasil são os sírios e os libaneses. Estes falam o árabe e dedicam-se sobretudo ao comércio. Os primeiros fluxos migratórios desses povos ocorreram entre o final do século XIX e início do século XX. E os primeiros sírios libaneses que chegavam ao território estavam buscando melhores oportunidades de vida. Entre 1871 e 1947, entraram no Brasil oficialmente 79.509 sírios libaneses, que se dirigiram para São Paulo, Rio de Janeiro e a Amazônia. Também temos a contribuição dos japoneses, classificado nas estatísticas como amarelo. Eles formam, em termos numéricos, os imigrantes do Extremo Oriente mais importantes para a população brasileira, embora nas últimas décadas tenham predominado a imigração de coreanos e de chineses. Em anos recentes, houve aumento expressivo de imigrantes no Brasil, como bolivianos,
venezuelanos, haitianos, angolanos, sírios, entre outros. E assim finalizamos o nosso contraturno digital sobre a diversidade étnico-cultural da população brasileira. Vamos agora para o nosso momento do Aplicando. No nosso Aplicando, vamos responder a seguinte questão. Você vai ler com atenção e responder. O Brasil é conhecido por ser um país multiétnico. São colocados como os principais elementos formadores da nação brasileira. Temos as seguintes alternativas. Letra A. Seriam os portugueses, os africanos e os imigrantes árabes, os japoneses, os italianos e os alemães? Ou seriam alternativa B, os imigrantes italianos, os africanos e os imigrantes árabes? Ou alternativa C, os indígenas, os imigrantes árabes e os imigrantes japoneses e italianos? Ou alternativa D, os nativos brasileiros, que são os indígenas, os europeus brancos e os africanos, o povo que foi aqui escravizado. Qual alternativa você acha que pode estar correta? Analisando as alternativas onde menciona os grupos, os povos que vieram para cá, como imigrantes e os povos nativos e os povos que vieram escravizados, qual seria a alternativa correta? Bom, se você respondeu a alternativa D, você respondeu corretamente, os nativos brasileiros, os indígenas, os europeus brancos e os africanos, povo que foi aqui escravizado. Para compreender melhor, vamos ver aqui o nosso gabarito comentado, onde vai dizer que a formação étnica da população brasileira possui como principais elementos o negro africano, o indígena nativo e o branco europeu. Agora vamos para o nosso momento das considerações finais. Em nossa aula, você viu sobre a formação e a diversidade étnica do Brasil. Você viu que o Brasil é considerado um dos países de maior diversidade étnica do mundo. A sua população apresenta características dos colonizadores europeus, os brancos, dos negros, os africanos e dos indígenas, a população nativa, além de elementos dos imigrantes asiáticos. Você viu que os negros ou afrodescendentes, eles têm sua origem a partir dos escravos que vieram para o Brasil entre os séculos 16 e 19, fato que caracterizou como uma migração involuntária, tendo em vista que os mesmos não vieram por livre e espontânea vontade, mas sim forçados. No decorrer dos séculos citados, o país recebeu cerca de 4 milhões de africanos. Hoje, esse grupo étnico se concentra em seu maior número na região Nordeste e na região Sudeste, áreas onde se encontravam as principais fazendas de cana-de-açúcar e café. Você viu também que os brancos tiveram a contribuição na formação do povo brasileiro. No Brasil, o percentual de pessoas consideradas brancas é de aproximadamente 54%. Há uma concentração maior desse grupo étnico na região sul, o equivalente a 83%, seguida pela região sudeste, equivalente a 64%. Os brancos, em sua maioria, são descendentes de imigrantes europeus que vieram para o Brasil, como os portugueses no século XVI e mais tarde, por volta do século XIX, vieram os italianos, os alemães, os eslavos, os espanhóis, os holandeses, entre outras nacionalidades de menor expressão. Também houveram a contribuição dos povos originários, os povos nativos que aqui já viviam antes da chegada dos europeus. Nesse período, a população era estimada em aproximadamente 5 milhões de pessoas. Após séculos de intensa exploração, os índios praticamente foram dizimados. Atualmente, os índios se concentram quase que restritamente na região norte,
com cerca de 170 mil, e na região centro-oeste, com aproximadamente 100 mil indígenas. Existem outros 80 mil indígenas dispersos ao longo de outras regiões do território brasileiro. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube e siga @Contraturno Digital. Até logo!